Luzes no cemitério. Olá, o que eu vou contar foi uma história que a minha mãe ouviu há muitos anos de um vigia noturno que trabalhava no cemitério da nossa cidade. Ela sempre contava que o homem era muito reservado, mas que certa vez, depois de um susto grande que ele teve, ele resolveu contar para ela e para alguns amigos. Ele, na realidade, era o pai de um amigo dela. Segundo ele, numa noite por volta da meia-noite, tudo estava bem tranquilo, como deveria estar, bem silencioso. De repente, sem aviso, ele começou a ver algumas luzes. Eram luzes pequenas flutuando entre as lápides, como se fossem vagalumes, mas muito mais intensos e maiores. Ele pensou que talvez fossem velas ou talvez lanternas de alguém que tivesse entrado ali escondido para fazer alguma coisa. Ele saiu de onde ele estava e foi olhar mais de perto. As luzes se moviam devagar, subindo e descendo entre os túmulos. Ele ficou observando um tempo, achando que podia ser ilusão ali, coisa da cabeça dele, e nessa hora ele já tinha descartado a hipótese de ser alguém. Depois de alguns minutos, ele se convenceu de que não era nada demais e voltou para uma espécie de quartinho, onde ficava uma pequena secretaria ali do cemitério, e era lá onde ele descansava. Mas quando ele levantou de novo para fazer a ronda das 3 horas, ele percebeu que as luzes ainda estavam lá, só que agora enfileiradas, formando como se fosse um corredor de pontos brilhantes. Ele ficou parado, olhando, até que as luzes começaram a se mover todas juntas em direção a uma capelinha antiga do cemitério que ficava perto do cruzeiro e que já não era mais usada. Ela vivia trancada e era usada só para guardar ferramentas, pois eles tinham construído uma nova na entrada do cemitério, onde ficava lá os locais para fazer os velórios. E esta capelinha, ela sempre ficava trancada também. E o mais estranho é que quando essas luzes chegavam bem na porta da capela, uma por uma foi desaparecendo, como se atravessassem ali a porta da capela. E foi aí que esse vigia se assustou de verdade. Ele pegou sua lanterna e foi até para lá conferir. E quando se aproximou, ele começou a ouvir vozes vindo lá de dentro, como se estivesse rezando baixinho. Ele dizia que o som era abafado, difícil de entender, mas dava para saber que eram vozes. Só que só ele e os coveiros tinham a chave da capela, e naquele momento só ele estava ali. Não poderia ser ninguém ali, nenhum dos coveiros. E ele sabia que ninguém podia estar ali. Ele conferiu para ter certeza de que estava trancada e realmente estava. E nessa hora ele contou que sentiu um arrepio subindo ali pelas costas, correu feito um louco. Pegou as chaves, trancou tudo e foi embora, nem de vigia ficou naquela noite. Diz que jurou nunca mais voltar. Mas em casa ele pensou melhor e chegou à conclusão que talvez aquelas luzes fossem almas que descansavam ali e só estivessem se manifestando, e que se quisessem fazer mal a ele já teria feito há muito tempo, pois ele trabalhava ali há mais de um ano. Então, mesmo com medo, ele resolveu voltar ao trabalho no dia seguinte. Desde então, toda vez que aquelas luzes aparecem, ele se ajoelha e reza para que elas encontrem a paz. E segundo ele, depois disso, às vezes ainda acontece, mas é mais difícil. E ele ainda é vigia desse cemitério até hoje. Mariana, este foi o relato que eu ouvi da minha mãe, espero que você tenha gostado. Gente, que interessante este relato, muito obrigada aí, um beijo pra você. E ele via luzinhas ali, luzes, né? E elas ficavam ali entre os túmulos. Será que eram espíritos, né, daqueles túmulos ali? E depois ele viu elas enfileiradas indo pra capela. E elas estavam, tipo, rezando. Gente, que interessante. E aí, gostou deste relato? Então deixa seu like. Hypa também, se tiver a função de hypar. E comenta muito aí o que vocês acharam de cada relato. Se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal de cortes. E ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal.
Temos vídeos aqui todos os dias, vídeos de cortes do canal Fadinha do Sobrenatural, que é o canal oficial, onde tem relatos novos todos os dias. Se você quiser se inscrever lá, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Se inscreva lá também e se inscreva aqui também e deixa seu like. E se quiser me enviar um relato seu, o e-mail também tá aqui na descrição. É sobrenaturaltube18@gmail.com. Me envia lá que eu conto no canal oficial e depois eu trago aqui. No mais é isso, meu muito obrigada a cada um de vocês e um beijo pra vocês.